Áudio-texto da Igreja Batista das Nações. Palavra do Pastor. Reflexão e meditação com base em textos da Bíblia, comentários bíblicos e reflexões pessoais. Título do texto de hoje: Espírito Santo, o penhor da nossa esperança futura. Texto base. Segunda Epístola aos Coríntios. Capítulo 5. Versículos 4 e 5. Na Nova Versão Transformadora. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Uma das atribuições mais gloriosas do Espírito Santo na vida do cristão é atuar como a garantia da esperança escatológica, ou seja, a certeza de tudo o que Deus prometeu para o futuro. Em Efésios 1, 13 e 14, o Espírito Santo é descrito como o selo do nosso penhor ou arras. Este último é um termo que no contexto bíblico, significa a primeira parcela de um pagamento que assegura a conclusão do negócio, assegurando que a salvação será consumada na glorificação futura. Já em 2 Coríntios 5, versículo 5, Paulo afirma que Deus nos deu também o penhor do Espírito, como uma esperança viva que alimenta e mantém uma expectativa vibrante, preservando a fé do cristão em meio às provações, como uma antevisão da glória eterna prometida. A presença do Espírito Santo em nós é a prova irrefutável de que nossa redenção está garantida e que um dia herdaremos a glória completa. Ele é a certeza viva de que aquilo que Deus começou em nós será completado no dia de Cristo Jesus. Leia Filipenses 1:6. Por isso, Paulo afirma que nele temos as primícias, os primeiros frutos, do Espírito para a redenção do corpo, conforme declarado em Romanos 8, 23. Essa passagem de Romanos 8, 23, revela que a presença do Espírito em nós, embora seja uma bênção real no presente, as primícias, nos faz ansiar pelo que ainda está por vir, a libertação total do pecado e da morte. Leia 1 aos Coríntios 15, do 21 ao 26, e do 55 ao 57. Além de ser o penhor da promessa, o Espírito Santo mantém acesa em nós a chama da esperança em meio às aflições. Romanos 14, 17 e o 15, 13. O Espírito Santo fortalece nossa fé quando o mundo tenta nos desanimar e nos relembra constantemente que este mundo não é o nosso lar definitivo. Leia aos Filipenses 3, 20, aos Hebreus 13, 14 e a Tito 2, 13. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. E sua presença alimenta a certeza de que nosso corpo mortal será vivificado pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Romanos 8, 11. Assim somos incentivados a viver em santidade e perseverança até o fim. Leia 1 de João 3, 2 e 3, com a certeza de que, em breve, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4. Além de ser o penhor, o Espírito Santo está ativamente preparando a igreja para a volta de Cristo, movendo a igreja a viver em expectativa ativa pela volta de Cristo. Enquanto o mundo caminha para a desesperança, o Espírito Santo mantém viva em nossos corações a certeza da vitória final. Ele nos ensina a olhar além das tribulações e fixar os olhos nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 18. Em um dos últimos convites da Bíblia, no livro de Apocalipse 22, 17, vemos o Espírito e a noiva, a igreja, trabalhando em uníssono na missão escatológica, ao declarar que o Espírito e a noiva dizem, vem. Uma expressão de anseio e fé pela consumação de todas as coisas, unindo a igreja em uma expectativa coletiva pela volta de Cristo. Essa esperança coletiva, onde os cristãos são exortados à perseverança, a despeito das tribulações, enquanto aguardam o dia do Senhor, mantendo a fé firme até o fim, conforme Hebreus 10, do 23 ao 25 e 32 ao 38. O Espírito Santo impulsiona a igreja a orar pelo retorno de Jesus, a purificar-se e a participar ativamente do convite final de salvação à humanidade. Leia Mateus 22, do 1 ao 14. Apocalipse 19, do 7 ao 9. Essa garantia da esperança escatológica é o que sustenta a fé do cristão diante das provações e incertezas do mundo, certos de que a dor é temporária, mas a glória é eterna. Leia aos Romanos 8, 8, 2 aos Coríntios 4, 17 e 18, 1 de Pedro 1, 6 e 7.
Além de garantir essa esperança, o Espírito Santo nos prepara para o encontro com Cristo, santificando-nos e conformando-nos à sua imagem. Aos Romanos 8, 29. É Ele quem nos fortalece para perseverar, purifica nossa fé e nos lembra de que a noiva precisa estar pronta para o noivo. Leia Efésios 5, 25 ao 27, e Apocalipse 19, 7 e 8. Cada momento de comunhão com o Espírito Santo, em oração, adoração e obediência à palavra, é uma preparação para o dia glorioso em que o veremos face a face. 1 aos Coríntios 13, 12. 1 de João 3, 2. Apocalipse 22, 4. O Espírito Santo em nós não é apenas uma promessa do céu, mas uma experiência antecipada dele aqui na terra, capacitando-nos a viver uma vida santa e orientada para a eternidade. O Espírito Santo é a manifestação da fidelidade de Deus em nossa vida, o selo que valida a nossa herança eterna. Essa certeza não deve nos levar à passividade, mas a uma vida de fervor e preparação, buscando uma intimidade cada vez maior com aquele que é o nosso penhor. Que a consciência da habitação do Espírito Santo nos inspire a viver cada dia em santidade e expectativa, firmados na oração e na palavra, para que Ele nos prepare e nos encontre irrepreensíveis na volta de Cristo. Leia 1 aos Coríntios 1, 7 ao 9, 1 aos Tessalonicenses 3, 13 e 5, 23, e 2 de Pedro 3, 14. Oremos juntos. Senhor Deus, agradecemos-te pelo dom do Teu Espírito Santo, que nos dá certeza da salvação e mantém viva a esperança da Tua volta. Enche-nos, ó Espírito Santo, com fé e perseverança, para que não desanimemos diante das lutas, mas esperemos com alegria a redenção final. Ajuda-nos a viver em santidade, como noiva preparada para o encontro com o noivo. Que a nossa oração e o nosso clamor sejam os mesmos do Espírito e da Igreja. Ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Consumador da nossa salvação para a glorificação, oramos. Amém. Toda honra, glória e louvor ao Senhor nosso Deus, que nos deu o penhor do seu Santo Espírito como garantia da nossa salvação pela fé em Jesus Cristo, e a certeza da glorificação quando de sua volta. Texto escrito por Anderson Fazion, pastor auxiliar da Igreja Batista das Nações e líder de campo da WH Brasil. Observação: o texto narrado foi escrito baseado em meditações pessoais e comentários bíblicos diversos. Fiquem na paz. E até o próximo.